Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre conexões filosóficas, sobre o mito de Sísifo, de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, e de como ele defende que a existência precede a essência. Então vamos lá. O texto de Camus a seguir ilustra a luta da pessoa entre a liberdade e o destino. A liberdade é uma necessidade, mesmo ciente que é algo que não se escolhe, que é a morte. Dessa não tem como a gente fugir, dessa não tem escolha passar por ela ou não. Essa ideia de que sou, a minha maneira de agir como se tudo tivesse um sentido, tudo isso se torna desmentido de maneira vertiginosa pelo absurdo de uma morte possível. Pensar no amanhã, fixar um objetivo, ter preferência, tudo isso supõe a crença na liberdade, mesmo que às vezes as pessoas se certifiquem de que não a experimentam, ou a experimentaram. Mas nesse momento, essa liberdade superior, essa liberdade de ser, que é a única a poder fundar uma verdade, sei então que ela não existe. A morte está ali como uma única realidade, como uma única realidade. O absurdo aniquila todas as minhas possibilidades de liberdade eterna e dá-me e exalta, pelo contrário, a minha liberdade de ação. Esta privação de esperança de futuro significa um aumento da disponibilidade do homem. Antes de encontrar o absurdo, o homem vive com finalidades, com uma preocupação de futuro. Ele avalia suas possibilidades com o mais tarde, com a sua reforma, com o trabalho dos filhos. Ainda julga que qualquer coisa na sua vida se pode dirigir. Na verdade, age como se fosse livre, mesmo que todos os fatos se encarreguem de contradizer tal liberdade. Vive como se fosse livre, e é escravizado como se nunca tivesse experimentado a liberdade. E depois do absurdo, tudo fica abalado. Isso está no mito de Sísifo, Vamos falar do Jean-Paul Sartre. O homem será, antes de mais nada, o que tiver projetado ser. O Heidegger tinha falado disso, que a existência autêntica é aquela onde você constrói e executa o seu próprio projeto, e não adere ou se submete a projetos de outros, de terceiros. Sartre, que nasceu em 1905 e viveu até 1980, nasceu e faleceu em Paris, na França. Foi filósofo, romancista e dramaturgo, e um dos mais populares filósofos do século XX. Estudou filosofia na Escola Normal Superior de 1924 a 1929 e de 31 a 33. De 31 a 33, ele lecionou filosofia em cursos equivalentes ao nosso ensino médio. Foi um professor como eu. De 33 a 34, ele estudou em Berlim, e foi durante esse período que entrou em contato com a fenomenologia, o estudo dos fenômenos, ou seja, daquilo que aparece para a nossa consciência ou aquilo para o qual a nossa consciência se direciona na sua intencionalidade e busca descrever. E o pensamento de Heidegger voltou a lecionar na França até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Foi regimentado, feito prisioneiro dos alemães em 1940 e libertado em 1941. Voltou a lecionar e aderiu à resistência contra a ocupação alemã. Depois da guerra, aproximou-se dos comunistas. Em 1945, ele fundou, com outros intelectuais, De Tempos Modernos, uma revista literária com engajamento político. Foi o primeiro diretor do jornal esquerdista chamado Libération, mas após a invasão soviética de Budapeste em 1956, ele rompeu com os comunistas. O filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, ele viveu com sua companheira, também filósofa e escritora Simone de Beauvoir, em Paris. Viajou o mundo como jornalista e esteve nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, entre outros países. Desde 1937, quando começou a publicar suas obras tiveram boa aceitação. O reconhecimento veio em 1943, durante a guerra, com a publicação de O Ser e o Nada. O Heidegger tinha postado O Ser e o Tempo, dizendo que o ser é um ser para a morte, nós somos seres limitados, nós somos entes limitados, entes temporais, e portanto tendentes para a morte, tendo sempre a morte diante de si, e essa morte que faz a gente se sentir angustiado, porque percebe que não se tornou quem a gente é, mas acabamos nos tornando quem os outros queriam que nós fôssemos. Em 1964 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas se recusou a recebê-lo. Sartre fazia questão de não receber honrarias pessoais, ou que, de algum modo, estivessem vinculadas a conotações políticas, como era o caso da Academia Sueca do Prêmio Nobel, que ele atribuía o prêmio. Em 1945 ele deixou o magistério, de dar aula, para viver como escritor, criando peças teatrais e obras de ficção. Sua participação ativa em movimentos populares o tornou muito conhecido como filósofo. A sua ligação com manifestações de esquerda criou-lhe problemas com a polícia.
condenou o colonialismo francês na Argélia, mudou várias vezes de posição em relação aos comunistas, apoiando-os em alguns momentos e atacando-os em outros, sem jamais ter ingressado no partido ou se filiado. Por algum tempo, sua produção literária foi politicamente engajada, combatendo a injustiça onde quer que ela se manifestasse. Sartre morreu em 1980, diabético e cego. Segundo Sartre, o conhecimento é resultado de uma intencionalidade. A nossa consciência tende para as coisas, ou seja, ele é sempre construído por meio de um ato de vontade que implica um relacionamento fundamental entre o indivíduo, o sujeito que conhece, e o objeto que se deseja conhecer. Sartre negou os habituais dualismos admitidos na filosofia como potência e ato, essência e existência. Para o filósofo, o ser já é o que ele é. Nada pode sobrevir ao ser. Além do ser, só há o nada, que, por definição, não tem existência. Segundo essa concepção, o ser é apresentado como um ser em si, ou seja, sem relações de qualquer natureza, sem possibilidades ou sequer necessidades. O jovem afegã se deixa fotografar em meio a outras mulheres ocultas sob a burca. O ano é 2001. Havia 5 anos o regime talibã dominava o Afeganistão com o rigor da interpretação das leis do Islã. Para o existencialismo, o ser é contingente, simplesmente existe em um tempo e em um espaço, sem que haja razão para a sua existência. Nawaf al-Hazami e Hani Hanju, 2 dos tripulantes suicidas do voo 77 de Washington para Los Angeles da American Airlines, que desviaram a rota do avião e o fizeram chocar-se contra o Pentágono em setembro de 2001. O ser encontra-se livre no mundo. Não foi criado para algo pré-definido. Não existe uma natureza, uma essência que vai determinar o que ele será. Simplesmente ele existe com a maior liberdade possível, entrega a si mesmo sob sua exclusiva responsabilidade. Então é ele que tem que responder pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas escolhas. O ser é contingente, simplesmente existe em um tempo e em um espaço sem que haja razão para a sua existência. O ente não é explicado com base em algo diferente de si mesmo. Sua existência individual não se encontra previamente determinada por uma natureza ou essência. Na filosofia de Sartre não existem os universais metafísicos de que tratam as filosofias racionalistas tradicionais. Os objetos simplesmente estão ali, com existências singulares. Cada ser individual tem seu modo subjetivo de exercer uma essência, expressão que tem nesse contexto o sentido de modo de existir, conforme ele explica. O que se pretende com a afirmação de que a existência precede a essência? Pretende-se dizer que, primeiro de tudo, o homem existe, cresce, aparece em cena e só depois é que se define a si próprio a partir das suas escolhas. Se o homem, tal como o existencialista vê, é indefinível, é impossível defini-lo, é porque, de início, ele não é nada. Quando a gente nasce, a gente não é nada. A gente será aquilo que nós escolhermos ser. E também, diante dessas escolhas, lembrando que há a responsabilidade. Nós somos os únicos que podem responder por essas escolhas. Só depois será alguma coisa e ele próprio terá feito de si o que vier a ser. Por conseguinte, segundo o filósofo, o conceito de universal é desprovido de sentido. As coisas apenas são, não estão determinadas por essências absolutas. Os desígnios e planos da natureza são apenas maneiras de pensar, constituem determinações que conferimos aos seres individuais e contingentes. A posteriori, ou seja, depois de toda e qualquer experiência, isto é, as essências são atributos resultantes de nossas experiências e reflexões e escolhas durante a vida. Nessa medida, somos nós que escolhemos e criamos finalidades para a existência. A nossa essência será a obra das nossas próprias escolhas, ou seja, somos livres para determinarmos e escolhermos a essência que desejarmos. E ninguém pode dizer para nós o que é o certo e o que é errado ou como a gente deve ser. Essa é uma liberdade absoluta, peculiar à contingência do ser. O ser encontra-se livre no mundo. Não há essências gerais, nem planos, nem sentido prévio para a existência. O ser humano não foi criado para algo pré-definido. Simplesmente existe, com a maior liberdade possível, entrega a si mesmo sob sua exclusiva responsabilidade. Essa situação de extrema liberdade e total responsabilidade faz do homem um ser que se constrói a si mesmo, criando sentidos e significados para a sua existência. Nessa sua visão, decorre a perspectiva de que a ideia de Deus é absurda e da criação é contraditória. Se o ser é simplesmente em si, é também necessariamente contingente, ou seja, não existem entes necessários, como Deus, nem pode haver,
portanto, criação. Esse é um pouquinho da filosofia de Sartre, espero que vocês tenham gostado.